Bom, saiu esse fim de semana, o STF divulgou o perfil dos condenados no julgamento até agora, né? Dos até agora condenados no julgamento do golpe. Achei bem interessante trazer aqui para a gente partilhar essa descrição, o perfil dos condenados, tá? Então, 542, então praticamente metade dos condenados foram condenados à prestação de serviço, então não estão presos. Tá? Fizeram um acordo, aceitaram o acordo foi oferecido pelo Supremo para eles, então é o pessoal que o Supremo considera que não teve uma participação direta nos ataques do 8 de janeiro. Estava lá de massa de manobra. Então, 542 estão na lógica da prestação de serviço. 240 condenados a 1 ano, 6 a 2 anos e 5 meses, 3 a 3 anos, 5 a 11 anos e 6 meses, 3 a 11 anos e 11 meses, 3 a 12 anos, e aqui dá uma subida, né, 32 a 13 anos e 6 meses, que é o pessoal barra pesada, né, o pessoal que foi, ainda estamos falando dos peixes pequenos aqui, né, não tem general, não tem capitão, não tem coronel, não tem nada disso aqui, né, 102 a 14 anos, 1 a 14 anos e 2 meses, 58 a 16 anos e 6 meses, 43 a 17 anos e 1 a 17 anos e 6 meses. Aquela mulher que foi condenada, que pichou, a cabeleireira, Débora Santos, se eu não estou enganado, ela foi libertada não, né? Foi convertida a prisão dela em prisão domiciliar. De fato, a pressão foi grande sobre o STF, foi bem sucedida a pressão da extrema-direita. Débora Rodrigues dos Santos, ela foi condenada a 14 anos, estava presa e foi a prisão dela foi transformada em domiciliar, tá? Então, é isso. Ela não foi condenada só por ter pichado a estátua, importante que se diga. Ela foi condenada por abolição violenta do Estado de Direito, que deu 4 anos e 6 meses, golpe de Estado, 5 anos, dano qualificado, 1 ano e 6 meses, deterioração do patrimônio tombado, mais 1 ano e 6 meses, e associação criminosa armada, 1 ano e 6 meses de reclusão. Então é importante que se diga que a condenação dela, 14 anos, ela não foi condenada a 14 anos porque pegou o batom e foi lá escrever na estátua da justiça em frente ao STF. Ela foi condenada por um conjunto de crimes. Mas aí teve uma pressão grande, né? Tem as filhas pequenas, aí foi convertida em prisão domiciliar pelo Alexandre de Moraes nesse fim de semana. Um estudo, então, sobre o perfil da... Tem uma pergunta interessante aqui, né? Se ela fosse preta, ela estaria solta? Não está solta, está com prisão domiciliar, mas teria sido concedida a ela a prisão domiciliar? É um tema. Então, dos condenados, 65%, quase 66%, homens, 34,5%, mulheres. Cor ou raça, 55,5% brancos. 43,7% pretos ou pardos, 0,69% indígenas, ou seja, homens brancos, basicamente. E aí, perfil profissional. A gente vai ter... Não, embaixo aqui, ó. 48,08 casados, 33,3 solteiros e 16,95 divorciados. Quanto ao perfil profissional, aqui é bem interessante isso, viu, gente? Bem interessante. Autônomos, 43,42. Desempregados, 18,66. Empregados CLT, apenas 11. Aposentados, 3. Empregados rurais, 3. Isso aqui é interessante porque mostra o seguinte. Tem uma classificação histórica, né, nos estudos marxistas, que é o lumpesinato. O que é o lumpesinato? São essas pessoas que estão à margem da sociedade, que vivem de bico, né, que não conseguem, não estão integradas na sociedade. Então, o grosso
dos presos, né, 43,43 mais 18,66 é de gente, né, que não tem classe média aqui, não tem rico, tá? Não tem rico. Você vai ter lá classe média, talvez 11,5. Os ricos não vão nessa, né? Os ricos colocam, né, essa turma para ir lá de bucha de canhão. Filiação partidária, ali em cima está escrito percentual, mas não é percentual, não. É número 90 PL, evidente, dos 1.000 e tanto. 47 União Brasil, 17 PP e 15 do PT. Fiquei surpreso com isso. Tá? 14 do Republicanos, 11 do MDB, 9 do PSB, PSD 4 e ainda 3 do PSOL. Incrível, incrível. Tá? E aí, faixa de renda até um salário mínimo 46,43, 1 a 2, 33,96, 2 a 4, 7, 4 a 10, 12, acima de 10, 0,09. Então, deu para entender, né? Deu para entender qual é a lógica. Então, são homens brancos, mais velhos, casados e de baixa qualificação, baixo nível de renda, né? Muito provavelmente muitos, inclusive, devem ter recebido, né, para ir participar de lá do processo. Tá? No fim de semana, o Bolsonaro deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, chorando. Prisão é o fim da minha vida, estou com 70 anos, diz Bolsonaro. Bom, ele não pensou nisso quando armou o golpe, né? Quando tentou dar o golpe. Agora está lá pedindo piedade porque tem 70 anos de idade. Ele... Vamos ver se vai dar certo, acho difícil. Acho difícil, porque o grande acordão dos liberais com os progressistas e o governo é tirar ele do jogo, né? O acordão não é punir efetivamente os militares, punir todos aqueles que comandaram o golpe. O objetivo ali, basicamente, é em cima do Bolsonaro. E aí, claro, vai levar junto aquele entorno mais próximo dele, né? Braga Neto, o general lá do Palácio, o Heleno, tá? Mas nós vamos ter surpresa, viu? Nós vamos ter surpresa nesse universo de 34 com algumas absolvições ou então penas bem pequenininhas, tá? Esse é o acordo, tá? Esse é o acordo. Então, tá aí. E o Bolsonaro chorando. Então, nesse fim de semana, o Gabriel dizendo aqui, Bolsonaro tem histórico de atleta, ele aguenta ficar bastante tempo preso, que era a conversa que ele fazia, né, durante a pandemia da Covid, que ele era atleta, que não pegava, né, porque ele era atleta, tá? Então, deixa me ver. A Ruth está dizendo aqui, ó. Mauro, não é verdade que só esse canal fez a chamada sobre silêncio sobre o golpe. Olha, o que não estava no ar ainda era... o ICL. Mas o ICL só entrou no ar depois que a gente já tinha começado. Então, o governo se cala sobre a ditadura que durou mais de 2 décadas no Brasil. É o tema do ICL. Então, eu tinha falado só, mas o ICL não estava no ar ainda, não estava no ar a manchete dele. Então, legal, Ruth, boa, importante essa correção, tá? Então é isso. Tá, então tem o ICL e nós. Mais ninguém. De fato, mais ninguém. Então, nessa dinâmica do acordão, e eu quero sempre que a gente vá olhando para a evolução do processo, que não é um processo jurídico, é um processo político, né, com dimensão jurídica, mas é sobretudo político, e saiu a decisão em relação à falsificação dos cartões de vacina. Então, a PGR mandou arquivar e o Alexandre de Moraes concordou e está arquivado, acabou. Não tem mais nada sobre a fraude das vacinas. Esquece. Bolsonaro está saindo livre de
tudo que diz respeito à pandemia da Covid. Tudo que está saindo, né, em relação à pandemia da Covid. Isso é importante. Isto realmente é um marco, né, que passa a história. É um marco que tem alguns generais que vão ser condenados? Vamos ver, né? Se vão ser condenados efetivamente. É um marco. É um marco que o ex-presidente da República vai ser condenado? É um marco. Mas é um marco também que não tem punição nenhuma para o genocídio cometido durante a pandemia. E que a estrutura golpista sai intacta desse processo nas Forças Armadas. Esses são dois marcos também. E aqui é interessante, olha, eu não li em detalhe o processo, mas meu camarada, Leandro Fortes, me disse que leu em detalhes. Leu em detalhes. E aí ele me disse o seguinte, eu confio no nosso Leandro Fortes aqui, nosso galo preto, né? No seu parecer, a sua decisão pelo arquivamento, o Gonê diz assim: o procurador-geral cita uma lei segundo a qual é proibido o recebimento de denúncia fundamentada apenas nas declarações do colaborador. E aí continua. Daí a jurisprudência da Corte, né, do STF, exigir que a informação do colaborador seja ratificada por outras provas a fim de que a denúncia seja apresentada. Então, escreveu o Gonê. O que o Leandro me disse, falou, Mauro, eu li em detalhes, é mentira isso. Esse caso não está alicerçado unicamente na denúncia na colaboração premiada do Mauro Cid. Bom, por sinal, mesma colaboração premiada que levou às condenações, está levando ao andamento do processo, a ter transformado todos eles em réus. O cenário é parecido, não tem grande diferença. Na investigação, diz o nosso Leandro, tá lá. Que dia que foi impresso o cartão? Quem imprimiu? Quem pediu para quem? Está tudo ali. Está tudo ali. Então, é uma grande cascata essa história. Grande cascata. E é bom, então, a gente ir preparando o lombo para o que virá pela frente no caso das joias. Tá? Então é isso. É o acordão. É o acordão em marcha. Tá?